sei se você já teve essa experiência. Eu acredito de verdade que sim. Essa experiência de, às vezes, vir um pensamento dentro da gente e aquilo ser muito forte, aquilo chamar a atenção, mas naquele momento ficar na dúvida: será que isso é coisa da minha cabeça ou será que Deus está querendo falar alguma coisa comigo? Já aconteceu isso com você? Eu acredito que sim. Comigo isso acontece direto. Em que algo muito forte vem dentro de mim assim, mas eu fico assim pensando: será que a minha imaginação está fértil? Ou será que Deus está querendo falar algo diferente, especial comigo? Sabe que eu tive uma experiência dessas esses dias. E na verdade foi no domingo passado. E eu estava tomando banho e eu vou falar para vocês, o chuveiro lá de casa é tremendamente espiritual, gente. Quantas experiências eu tenho que eu ouço Deus falar comigo quando eu estou tomando banho, sabe? E aí eu vou orando, vou falando: Senhor, o que o Senhor está querendo fazer? O que o Senhor está querendo falar? Enfim, é uma delas, né? Não é só, né? Enfim. E na semana passada me veio um pensamento, um sentimento no meu coração de uma palavra muito forte. E eu fiquei assim: será que eu estou inventando coisa? Será que é coisa da minha imaginação? Ou Deus está querendo falar comigo? E aí, quando isso acontece, gente, eu vou dizer para você o que eu faço. Eu paro. Eu não fico inventando muita coisa. Eu paro e vou falar com Deus. Senhor, Espírito Santo, é de Ti que vem isso? É o Senhor que está querendo me mostrar alguma coisa? Direcionar alguma coisa na minha vida? Ou falar através de mim? O Senhor está me dando uma palavra? E sabe, queridos, foi muito especial perceber que aquela palavra que o Senhor me deu, ela era uma palavra realmente que era de Deus, né? Que eu já entreguei aqui, né? Era uma palavra realmente de Deus naquele momento. E aí, uma coisa que eu às vezes faço, será que eu falo isso? Não, deixa pra lá, vocês vão me chamar meio de maluco e eu não quero botar minhoca na tua cabeça, deixa pra lá. E aí então, conversando com o Senhor, e aí Ele começando a gerar isso no meu coração. E sabe, queridos, durante a semana essa palavra estava rodando dentro da minha mente, do meu coração. E aí eu comecei a perceber confirmações assim, sabe? Ele querendo me mostrar coisas que Ele estava querendo falar comigo, coisas relacionadas a amor. Ele querendo conhecer o meu coração, coisas relacionadas à obediência, coisas tremendas, algumas delas até chocantes, sabe? E uma coisa que às vezes acontece muito com o pastor, é assim, Deus falar com a gente, e como a gente está sempre ministrando, né? O tempo todo, ou pregando, ou devocional, ou preparando um ensino, alguma coisa, um treinamento, alguma coisa assim. Mania de pastor é já querer fazer um esboço e já preparar para pregar no próximo domingo. E eu percebi, nestes dias, que o Senhor começou a aquietar o meu coração e Ele falou: não é para você pregar, não pelo menos agora, essa palavra. Eu quero que você observe essa palavra. Eu não estou querendo falar com os outros, eu estou querendo falar com você. E meus irmãos, às vezes, eu acredito que também essa seja outra coisa que não aconteça só comigo. Às vezes Deus está falando com a gente e a gente já começa a ter a nossa cabeça direcionada. Poxa, fulano precisava saber isso que Deus está falando comigo agora, né? Às vezes você está no culto, você está na reunião da célula, aquela palavra poderosa assim, tramontina, corte rápido assim, tal, e aí a gente já fica pensando: fulano de tal tinha que estar aqui. Senhor, por que o Senhor não mandou fulano? Ela tinha que ouvir essa palavra. E queridos, às vezes não tem nada a ver não. Às vezes era para nós mesmo. A nossa cabeça já vai direcionada nos outros, né?
mas às vezes somos nós mesmos, às vezes até palavras que nós já conhecemos, às vezes até coisas que já foram reveladas para a gente em outros momentos da nossa vida. Mas o Senhor fala, eu estou trazendo você de volta para esse tema, eu estou trazendo você de volta para esse lugar, porque eu quero cavar mais fundo na tua vida nessa área. Você ainda não está pronto, você ainda não está totalmente maduro nessa área. E eu quero trabalhar um pouco mais isso no seu coração. Talvez mais dependência, talvez mais confiança, talvez mais de ouvir, talvez mais sensibilidade, enfim. E eu estou compartilhando isso com você, querido, querida, para que você também, assim como eu, perceba como é importante a gente ouvir o Senhor e a gente ficar no lugar onde Ele quer que a gente esteja. A gente não querer embalar isso num presente para entregar para os outros. Por exemplo, se você está aqui nessa noite, era para você estar aqui. Era para você fazer parte desse mover. Era para você estar aqui tendo essa experiência diante do Senhor. Quer dizer que quem não está aqui é porque não era para estar? Eu verdadeiramente não creio nisso. Eu verdadeiramente não creio nisso. O Senhor chama a todos. Ele chama a todos. Agora, quem está aqui, eu não quero julgar ninguém, eu espero que você entenda isso, tá? Quem está aqui é porque ouviu o chamado e disse, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz. E foi por isso que eu disse alguns momentos atrás, que bom que você está aqui. Porque você ouviu. E porque você disse sim. Eu poderia estar em muitos outros lugares, eu poderia estar fazendo um monte de outras coisas, mais interessantes até para mim, talvez. Mas não, a minha escolha é estar aqui nessa noite, fazer parte disso. Então essa palavra, tudo que está acontecendo aqui, tem a ver com você e comigo também. E diante disso, queridos, uma coisa muito interessante que eu preciso avisar os irmãos do Ministério de Comunicação, tá? Eu não vou pregar o que eu disse para vocês que eu ia pregar, tá bem? Porque alguns minutos atrás o Senhor mudou essa palavra no meu coração, tá? Ora, se você quiser saber o que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, se não era só para o pastor, fala para ele vir contar para mim, aí eu te conto, tá bem? Mas eu gostaria de conversar com você algumas outras coisas que são tão importantes, gente, tão importantes, que devem ser buscadas por nós. E eu gostaria de pedir, por favor, quem está? Murilo? Murilo? Está ali? Acha para mim, por favor, Murilo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E eu gostaria de falar com você sobre este versículo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente lhes digo, alegrai-vos no Senhor. Eu não quero que você se manifeste para mim, isso não é necessário. Eu gostaria que você sondasse o seu coração diante de Deus. Você está alegre? Sim ou não? Você está alegre? Eu vou dizer para você que não importa. Não importa se você está alegre ou se você não está. Tá? Porque a alegria, queridos, antes de ser uma experiência, antes de a alegria ser uma resposta a uma circunstância muito boa, muito agradável, porque alegria na nossa cabeça, normalmente ela é relacionada com um momento muito agradável, não é verdade? Quando eu falo assim, alegria, o que vem na sua cabeça? Agora eu gostaria que você me ajudasse. O que vem na sua cabeça? Pode falar, gente, sério mesmo. Gostaria de ouvir. Felicidade. O que mais? Oi? Festa. O que mais? Oi? Realização. E qualquer outra coisa assim, né? Na minha cabeça eu vou falar para vocês o que vem em primeiro lugar. Aniversário.
Tem pessoas que desmarcam compromisso para não perder uma festa de aniversário. Uma carninha assada, uma coxinha, um parabéns, enfim. E isso, queridos, é muito natural para nós, porque o pecado fez um problema, criou um problema nas nossas vidas. O pecado, ele roubou a alegria de dentro de nós. Nós originalmente não éramos assim. Não éramos para ser assim. Mas quando o pecado entra na vida humana, quando o pecado entra no mundo, ele roubou a alegria para que a alegria se tornasse apenas. A alegria foi reduzida a apenas o resultado de algumas experiências agradáveis. As coisas que foram faladas aqui, algumas abstratas, outras concretas, situações mesmo, né? Mas elas, direto ou indiretamente, estão ligadas com coisas que acontecem na nossa vida. Realização, conquista, festa, coisas que acontecem na nossa vida. Olha o que o pecado fez na nossa vida, queridos. Ele tirou a alegria de dentro de nós, de maneira que o ser humano, se tornou necessitado de viver momentos que coloquem, que injetem uma dose de alegria dentro dele. É por isso que, eu já vou meio que dar um spoiler nessa palavra, que quem não conhece Jesus gosta muito de festa. Quem não conhece Jesus, eu vou dizer que mais do que gosta de festa, precisa de festa. Quem não conhece a Deus, precisa de festa de vez em quando. Precisa de uma balada. Precisa de um putz-putz de vez em quando. Para quê? Para injetar uma nova dose de alegria dentro deles, porque senão a vida se torna cinza e uma grande tristeza. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque de onde foi, quando eu estava falando que originalmente a vida humana não era assim, de onde foi que nós viemos? Nós somos criação de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E o Deus que nos criou, a Bíblia diz que a alegria faz parte da natureza de Deus. Deus é um Deus que está o tempo todo em constante alegria. É natural de Deus o alegrar-se. Alegrar-se pelo quê? Não tem motivo. Ele é autoexistente. Ele está alegre porque ele está vivo. Sempre esteve vivo. Alegria por existir, por ser quem ele é, simplesmente. Não precisa de festa para estar alegre. Não precisa de um motivo, de uma causa, de um combustível para injetar alegria lá dentro. Apenas ser. E que coisa maravilhosa, queridos, é a gente poder perceber que a partir do momento em que Cristo, o Filho de Deus, se tornou gente como a gente, trouxe o reino de Deus até nós, e a dinâmica, o movimento que Jesus Cristo fez foi, ele que era Deus, ele se despiu da sua glória para se tornar gente como a gente, para cumprir uma missão, que foi pagar pelos pecados de toda a humanidade, na cruz do Calvário, se tornar o sacrifício, o único sacrifício que Deus aceita, é o sacrifício de Jesus Cristo. E aí, então, depois que ele cumpriu essa missão, pagou pelos nossos pecados, ele voltou para a sua glória, para se tornar de volta Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas quando ele deixou essa terra, ele deixou no nosso meio o seu Espírito. E a palavra de Deus diz, e é uma grande verdade, Jesus cumpriu a sua promessa quando ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. E como é que Jesus está conosco todos os dias? Através do seu Espírito. Não é somente através dos anjos, numa rede de supervisão, de inteligência, fiscalizando, espionando todas as nossas vidas. Não, é Deus em nós, aqui. Nossos corações são a morada dEle. E sabe, queridos, a palavra de Deus vai dizer, na carta aos Gálatas, capítulo 5, que este Espírito de Jesus Cristo,
que está presente nas vidas daquelas pessoas que são de Jesus Cristo, que têm uma aliança com Jesus Cristo, este Espírito, ele passa a frutificar o caráter e o coração de Jesus Cristo dentro de cada um de nós. Eu não sei quantos de vocês já leram esse texto, Gálatas capítulo 5, verso 21, 22, ou 22 e 23, que a palavra de Deus diz ali que o Espírito de Deus dentro de nós, ele frutifica amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, amabilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E essa é uma lista que não foi concluída, ela foi só interrompida. O Espírito de Deus, olha só o que ele faz. O Espírito de Deus, ele não está em volta de nós. O Espírito de Deus não é um fantasma que fica aí vagando pelos lugares. O Espírito de Deus, ele tem prazer de habitar e se manifestar dentro de gente, no coração de pessoas. E quando ele está presente na vida de uma pessoa, ali ele começa a transbordar. Ele começa a transbordar da vida de Jesus. Ele começa a transbordar do coração de Jesus. Ele começa a transbordar do caráter de Jesus. E olha que coisa interessante, Gálatas 5 vai dizer que uma das coisas que o Espírito de Deus frutifica nas nossas vidas é a alegria. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Eu não preciso mais de nada fora, porque Deus colocou aqui dentro. Eu não preciso mais buscar, eu só preciso acessar. Já tenho, já está disponível, eu só preciso pegar e desfrutar. Eu não preciso de um motivo para ter alegria. Eu tenho fontes de alegria dentro de mim. Que coisa maravilhosa é viver com Jesus, gente. Porque tudo aquilo que a gente trabalha tanto para encontrar, felicidade, realização, conquista, esse tipo de coisa, eu tenho Jesus, eu já recebo tudo isso dentro do pacote. É o combo que eu vou chamar aqui, é o combo da vida abundante de Jesus. É o combo da vida plena de Jesus dentro de nós. Você tem Jesus, você tem tudo que Deus poderia te dar. E aí, queridos, essa palavra, ela vai ser para nós o que a Bíblia chama de exortação. A gente não costuma usar muito essa palavra, né? Por exemplo, um pai chegar para o filho e falar: filho, preste atenção que eu vou te exortar nesse momento. O filho vai ficar, você vai fazer o quê? É de comer isso? Exortação é uma expressão que dá o sentido de chamar a atenção. Entende? Exortação é uma palavra para abrir os olhos das pessoas. Tipo assim, presta atenção nisso que eu preciso te falar. Não se esqueça disso, porque é muito importante. E aí então, o Espírito Santo usa o homem de Deus, aqui que no caso é o apóstolo Paulo, para transmitir essa mensagem de exortação para todos aqueles que são de Jesus, que têm o Espírito de Jesus no seu coração, que têm uma aliança com Jesus. E qual que é a palavra que chega nesse ponto, nessa altura aqui da Bíblia? Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu vou dizer a vocês: alegrai-vos no Senhor. Alegrem-se no Senhor. O que significa isso, queridos? Significa que, como acabamos de falar, a grande verdade é que tudo aquilo que nós precisamos para a gente viver uma vida satisfeita, feliz, realizada, nós não precisamos mais correr atrás. Se nós temos Jesus, nós temos tudo isso disponível para nós. Aqui dentro, nós não precisamos ir a nenhum lugar. Eu preciso ir na igreja porque eu preciso me alegrar. Nós não precisaríamos mais disso. Não é esse o motivo pelo qual a gente se reúne aqui nas casas, enfim. Mas a recomendação da palavra de Deus é assim: não está falando para o Espírito Santo: Espírito Santo, dá uma alegrada na minha igreja.
Coloca um combustível de animação nesse pessoal? Não. Essa palavra é direcionada a quem? Aos cristãos. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Qual que é o sentido dessa palavra, queridos? É nos fazer lembrar que a partir do momento em que nós recebemos Jesus dentro do nosso coração, as fontes do Senhor estão jorrando dentro de nós. O que nós precisamos fazer então? É a gente simplesmente acessar a isso. Acessar a isso. Eu posso ter um carro, o carro pode ter combustível, mas se eu não pego a chave do carro que ficou pendurada na parede lá dentro de casa, eu não vou para lugar nenhum. O carro pode estar perfeito, mecânica, tudo em ordem, bateria está ok, tudo beleza. Mas se eu não pegar a chave que me dá acesso à ignição do carro, eu não posso andar de carro. E queridos, eu fico imaginando como se fosse mais ou menos isso. Como que o Senhor está dizendo para nós, o que você precisa fazer, eu não vou fazer. O que Deus precisava fazer, Ele já fez por mim e por você. As fontes de vida dEle, as fontes de alegria dEle já estão disponíveis para você e para mim. Agora, o que cabe a nós fazermos? É aquilo que Ele falou à mulher samaritana, por exemplo, em João capítulo 4. Se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água a jorrar para a vida eterna. Mas eu não posso abrir a tua boca e forçar você a beber. Eu quero que você pegue e beba. E a mesma coisa funciona com a alegria do Senhor. Alegrem-se. E talvez seja muito difícil é bondade minha. É impossível esse versículo ser direcionado para uma pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro do seu coração, que não tem uma aliança com Jesus. Porque se há uma pessoa que não tem uma aliança com Jesus, ouvir o conselho desse versículo, ela vai tentar acessar a alegria, mas vai tirar a alegria de onde? Vai tirar a alegria de onde? Eu vou tentar me animar. Mas não vai conseguir, porque vai ser um esforço dela. Só que as lutas, as pancadas da vida, o cansaço, o fardo pesado que carrega, um dia após o outro, essas coisas pesam muito. E ela vai ter muita dificuldade para conseguir alegrar-se sozinha. Ela vai precisar de alguém que dê um abraço nela. Ela vai precisar de alguém. Ela vai precisar ir a algum lugar, um ambiente mais animado. E talvez ali ela até encontre alegria, mas vai ser uma alegria por um momento. No dia seguinte, aquela alegria que ela recebeu ontem já foi, e ela precisará de uma nova experiência. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, isso faz todo sentido. Por quê? Porque o Espírito de Deus frutifica a alegria. Porque o coração de Deus é um coração permanentemente alegre. E, portanto, quando o Senhor fala para mim, alegre-se no Senhor, essa palavra vai fazer todo sentido. De mim mesmo, eu vou ter muita dificuldade de injetar um combustível novo de alegria. Mas no meu Senhor eu consigo. Eu consigo. Rios de alegria fluem do meu Deus dentro de mim. No Senhor. Sempre que eu me lembro que o Senhor está comigo, sempre que eu me lembro que o Senhor me ama com amor perfeito, incondicional, sempre que eu me lembro que o Espírito dele habita em mim, sempre que eu me lembro que uma das coisas que o Espírito dele pode frutificar dentro de mim é alegria, então isso fica fácil. Basta eu acessar o meu Senhor, na aliança que eu tenho com Ele no meu coração, e me alegrar. Em qualquer momento. É por isso que às vezes a própria Bíblia diz que aos olhos do sistema, da sociedade desse mundo, o Evangelho de Jesus é loucura. Porque o mundo vai ver uma pessoa que tem uma vida nova com Jesus, uma vida com Cristo, e essa pessoa passando alguns dos momentos mais difíceis da vida dela.
E ela cantando, dando glória a Deus, assoviando o hino, o refrão do hino favorito dela. E as pessoas vão falar: você está maluco? Você está precisando de um remedinho para dar uma equilibrada nas coisas? Como que você está alegre num dos piores momentos da sua vida? Como que você pode estar em paz, animado, quando tudo está desfavorável, os ventos estão contrários, quando as circunstâncias, os números estão mostrando que não é provável que você tenha motivos para se alegrar nessa fase da sua vida? Por que você está assim tão tranquilo? Por que você está assim tão animado? E nós podemos dizer: não é por causa de mim, mas é por causa do meu Senhor. É porque Ele está comigo. É porque o Espírito dEle pode frutificar alegria nova em mim para este tempo. Exatamente para que eu não fique pelo caminho. Querido, querida, deixa eu falar uma coisa para você. O que falta em nós, então, para que a verdade desse versículo se torne uma realidade na minha vida e na sua? Saia da teoria e se torne prática, realidade nas nossas vidas. Eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Que o Espírito de Deus, se nós cremos em Jesus Cristo e recebemos Ele no nosso coração, e a nossa vida é morada do Espírito dEle, de que o Espírito dEle pode frutificar alegria em todos os momentos na minha vida. E em segundo lugar, eu preciso obedecer. Eu preciso acessar essa alegria e me alegrar no Senhor. Aí é que essa palavra começa a gerar muito temor no meu coração. Sabe por quê, gente? Porque às vezes me dói. Quando às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, às vezes as lutas não são nem externas, as lutas são interiores, são crises, são questionamentos, a gente está insatisfeito com a nossa própria vida, qualquer outra coisa assim. E aí a gente começa a afundar e entrar numa bola de neve do mal, do fundo do inferno nas nossas vidas, descendo a ladeira e a gente se entristecendo e ficando cada vez mais cinzas, mais sombrios. E a gente pensando: não tem nada, como diz aquele personagem, né? E agora quem poderá me defender? E a gente descendo a ladeira, quando o Senhor já tem falado a nós: alegre-se. Eu vou dizer para vocês, eu não sou daqueles que creem que uma pessoa que é crente de verdade, ela não possa enfrentar algumas crises pessoais, como por exemplo depressão. É possível sim, é possível, infelizmente, mas pode ser uma realidade. É a vontade de Deus? Jamais. O Senhor não deseja isso, Ele não tem isso planejado para a vida de nenhum de nós, muito pelo contrário, né? Mas então por que acontece? Eu não estou aqui, como eu já falei, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um deve sondar o seu coração diante de Deus. Mas eu posso entender, meus irmãos, o pouco que eu conheço da psicologia, que é impossível um coração deprimido ele experimentar alegria. Muito pelo contrário. O que passa pela mente e pelo coração de uma pessoa que está em estado depressivo, ou numa depressão mesmo, ou numa síndrome do pânico, ou qualquer outro tipo de crise, de luta interior nesse sentido, é exatamente o oposto. O que passa por dentro dela? Vontade de morrer, o desejo de sumir, o desejo de zerar a vida, aqueles pensamentos de tipo assim: nossa, quem me dera entrar num avião ou num ônibus e ir para um lugar onde ninguém me conhece, largar tudo para trás e ver se eu encontro paz num outro lugar para começar a vida de novo. Essas são as coisas que passam pela cabeça de pessoas que vivem alguns desses piores momentos da sua vida. Só que, meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar que nós não precisaríamos mudar de lugar? Até porque, se essa tristeza, se esse pesar, ele está aqui dentro, para onde você for, vai junto essa tristeza. Esse pesar, essa condenação, esse sentimento de que seria melhor se a vida acabasse, ele estará conosco aonde nós estivermos, se isso não for tratado dentro dos nossos corações.
Então o que nós precisamos, queridos, não é esse tipo de coisa, muito pelo contrário. Quando nós aprendemos a acessar a alegria do Senhor, meu irmão, minha irmã, se você conhece a Cristo, você tem motivos para se animar. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você terá motivos para se animar. Mas por que, pastor? Não está fácil. Quando eu acho que vai ter um fôlego, vem outra pancada. Por que isso está acontecendo comigo, meu irmão? Eu não sei te responder essa pergunta, mas uma coisa eu sei: o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, e se Ele não nos abandona, isso já é motivo para nos alegrarmos. Por quê? Porque Ele disse que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Qual que é a conclusão que nós fazemos? Não tem nenhuma circunstância que a gente enfrenta para nós sermos destruídos. Em Cristo, todas as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, elas são para nós conseguirmos a vitória. Vencedores são feitos de lutas. Não existe um vencedor que não luta. Amém? Faz sentido isso para você? Eu quero viver como um vencedor. Está vindo luta, o que eu fiz de errado para merecer isso? Você não fez nada, meu irmão. Às vezes está tudo certo. Alegre-se no Senhor, vá para cima, o Senhor é contigo, você já tem uma palavra de vitória liberada sobre a sua vida. Anime-se, anime-se, alegre-se no Senhor, você está vivo, você não está morto, você tem um futuro eterno pela frente. A próxima pancada não virá para te destruir, mas para te fortalecer. A mão do Senhor é com você. Aquela experiência dos discípulos de Jesus atravessando o mar da Galileia. Na verdade não é um mar, né? É um lago muito grande. E aí vem uma tempestade no meio da noite. E aí então Jesus está lá roncando, babando na ponta do barco lá. E os discípulos desesperados tentando segurar o barco, e a água entra, e eles pegam o baldinho e jogam a água para fora, e aí entra o dobro de água, e eles veem que não estão dando conta, e eles olham, Jesus não acorda, vamos tentar fazer alguma coisa, aí eles se cansam, porque Jesus não levanta, eles chacoalham Jesus e falam: Senhor, o Senhor não está ligado que nós vamos morrer, Senhor. Aí Jesus levanta, versão do André, tá? Não me chamo de herege, nada. É só como eu vejo essas coisas na minha imaginação, sem pecar. Jesus dá uma bela de uma bocejada do cochilo que ele deu no meio da tempestade, estica os braços. Aí ele fala com o vento e o mar como se fosse um cãozinho adestrado. Vento, aquieta-te. Cala tua boca. Mar, acalme-se já. Cite. E a palavra de Deus diz: e fez-se perfeita bonança. Aí Jesus termina a situação dizendo assim: ei, homens de pouca fé, vocês não perceberam ainda? Eu sou o autor da vida. É impossível o autor da vida ele ser tragado pela morte. A morte tentou fazer isso e não conseguiu. Só ficou 3 dias para que ele envergonhasse o inferno e voltar da morte como vencedor. Nós precisamos ter de vez em quando, eu preciso colocar umas crianças do nosso ministério de crianças para pregar aqui. Algumas das músicas que elas cantam, de vez em quando elas precisam cantar para a gente, para ajudar a gente a lembrar de coisas que nós já sabemos. E uma das músicas que as crianças cantam, pelo menos cantavam na minha época. Me ajuda aí, meninas, meninos que saíram há pouco tempo aí, não muito tempo do Ministério de Crianças. Ainda canta com Cristo no barco, tudo vai muito bem? Na célula? Olha lá, canta, tudo, cara, sim, pastor, toda semana. Na minha época a gente cantava muito essa canção,
que é uma referência a essa experiência que Jesus viveu com seus discípulos. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Queridos, se nós estamos no barco com Jesus, é impossível a tempestade nos tragar. Só que quando a gente está no olho do furacão, não é verdade que a gente esquece isso? Me ajuda a pregar, por favor. Dá uma cutucadinha no irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, para de esquecer das coisas que Jesus já te falou. Lembra das promessas. Ele já falou. Creia, fica firme. Alegre-se. Fala para essa pessoa aí, dá uma risadinha para mim, em nome de Jesus. Olha lá, já está. É assim que pessoas que vivem com Cristo devem andar todos os dias, meu irmão. Davi enfrentou Golias. Esses dias eu estava falando sobre isso aqui, né? Davi enfrentou Golias. Golias, um gigante, militar, guerreiro treinado. Vê aquele piá de 17 anos, 1,62 m, 1,65 m. Um homem de quase 2,70 m. Com uma lança que pesava uma pessoa. Um campeão de batalhas. Vê aquele piazinho ruivo na frente dele, bonitinho. Com um estilingue na cintura, estilingue da época, né? Uma funda. Vira para ele e fala, que brincadeira é essa? Você veio para cima de mim com um pedaço de pau, você está achando que eu sou um cachorro que você está querendo afugentar? Eu vou passar por cima de você. Você não me faz nem cócega. Eu vou pegar você, vou passar você na chapa. Eu vou fritar você com salzinho grosso. E vou oferecer a sua carne para os deuses que eu adoro lá na minha terra. Eu vou acabar com você. Aí Davi vira para aquele gigante e diz, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas pode vir para cima, porque eu vou contra ti, em nome do Senhor. Qualquer... Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você. Se você e eu estivéssemos no lugar de Davi, que a gente falaria para o gigante? Não, vamos negociar aí, algo que fica bom para você e para mim. Não precisamos assim, a gente... Violência, né? Não leva a nada. É, né? Né, Hector? Gente fina, meu amigo. Com gigantes da vida não se negocia, meus irmãos. Se derrota e se avança. Nenhum gigante é capaz de parar a igreja do Senhor. Nenhum gigante. Nós precisamos parar de ter medo de gigantes. Nós precisamos aprender a cantar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele é maior. Não tem tempestade que seja mais forte do que o nosso Deus. Não tem gigantes, campeões que sejam mais poderosos que o nosso Deus. Não existem deuses. Davi, depois que Golias fala para ele, eu oferecerei a tua carne aos deuses da minha terra. É como se Davi, em outras palavras, falasse, os teus deuses nem existem. Eles só são figuras que vocês inventaram. Eu vou vencer em nome do Deus verdadeiro, e aí vai ficar provado quem é o verdadeiro Deus. Davi não estava desanimado não, meus irmãos, apesar de um gigante na frente dele. A minha oração é que esse coração de Davi esteja dentro de mim e de você. Sabe? Sinceramente, a minha oração é que esse Filipenses 4:4 seja uma bandeira na minha vida e na tua vida todos os dias.
Não importa, poxa, a agenda do dia está prometendo que as coisas vão ser difíceis. Amém, o Senhor é comigo, eu vou para cima, eu me alegro no Senhor. As coisas estão tranquilas, não sei o que vem aí pela frente, pode ser que tenha alguma surpresa, não importa o que virá pela frente. O Senhor é comigo, Ele cuida de mim, eu estou animado. Alegrai-vos no Senhor, meus irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Amém? Você pode ficar em pé, por favor? Lari, traz o pessoal aqui, por favor. Eu gostaria que primeiro você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com você nesse momento. E a primeira oração que eu quero fazer é com você, meu irmão, minha irmã. Você que é crente. Mas você está num dos piores momentos da sua vida. Você está triste e você não sabe o que fazer com essa tristeza. Hoje não mais. A partir de hoje você sabe o que fazer com essa tristeza. E eu quero encorajar você a se mover em fé e chutar para fora essa tristeza do teu coração, porque o teu coração não é lugar de tristeza morar. E eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e acesse a alegria do Senhor. Neste momento. Alegre-se no Senhor. Declare no Espírito Santo: eu vou me alegrar no Senhor. Senhor, eu me alegro em Ti pela Tua salvação. Senhor, eu me alegro em Ti pelo Teu amor incondicional. Senhor, eu me alegro em Ti pelas alegrias, pelas vitórias, pelas conquistas. Senhor, eu me alegro em Ti pelas lutas, pelas batalhas, pelas perseguições. Pai, eu quero muito entender por que os Teus apóstolos, eles se sentiam alegres e honrados por eles serem perseguidos, presos e açoitados pelo nome do Senhor. Que alegria é essa que os Teus apóstolos tinham? Que eles podiam estar animados nos piores momentos da sua vida. Eu quero viver essa alegria, Senhor. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos. Eu oro, meu Pai, para que essa igreja ela seja varrida por um mover, meu Pai, de paz e perfeita alegria. Eu repreendo em nome de Jesus todo jugo de depressão, todo jugo de tristeza, todo jugo de pesar, de condenação, todo sentimento de perseguição, de acusação do passado. Vai embora em nome de Jesus, Satanás. Você não tem legalidade nestas vidas, porque nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor. Acesse a alegria, meu irmão. Acesse a alegria, minha irmã. Em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo, derrama sobre esse lugar uma unção de riso. Uma unção de riso nesse lugar. Alegres simplesmente por viverem. Alegres simplesmente por serem salvos. Alegre simplesmente porque são teus filhos e te conhecem. Em nome de Jesus, meu Pai. Podem começar. Aumenta um pouquinho o volume, por favor. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Por favor, continue de olhos fechados. Eu quero orar mais uma vez. Quem aqui não tem certeza da sua salvação e você hoje quer resolver isso com Jesus Cristo e quer fazer uma aliança com Cristo hoje à noite e receber do Espírito Santo dele no seu coração, eu quero orar por você. Por favor, levante sua mão aí onde você está. Levante e mantenha ela levantada, porque eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Pai Santo, estas mãos levantadas nesta casa, nesta noite fazem uma aliança de fé contigo. E eu declaro, meu Pai, pela promessa da Tua palavra, meu Deus, que estas pessoas são do Senhor. Pai, estes corações são Tua morada. Espírito Santo, vem sobre cada um deles, selando com o selo de filhos e filhas, selando com o selo de pertencimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama da Tua paz, derrama da Tua alegria,
derrama-nos uma confirmação eterna de que eles são teus e de que o Senhor é deles para toda a eternidade. Eu declaro pela promessa de Deus, você que levanta a sua mão para Cristo nessa noite, você está salvo. Creia nisso, você está salva. E você não vai precisar correr atrás de salvação amanhã de novo, porque o Jesus que te salva hoje, Ele está te salvando para toda a eternidade. Receba isso, seja abençoado, seja abençoada, com óleo de alegria porque você é salvo, óleo de alegria porque a partir dessa noite você se torna filho e filha de Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia, aplauda o Senhor. Alegre-se no Senhor. O sentimento vem do nosso Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos fazer o seguinte, agora, pega na mão do irmão, da irmã que está aí do seu lado. Nós vamos cantar juntos, desde o começo essa canção, essa unidade entre nós, queridos, essa alegria contagiando uns aos outros, mão com mão, coração com coração. Apenas a alegria do Senhor tem liberdade aqui nesse lugar, em nome de Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos lá, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Ajuda aí, vai! Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais. Vai lá, de novo! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
É isso! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Bênção maravilhosa, glória a Deus! Antes de te abençoar aqui, a gente encerrar essa parte do nosso culto, essa parte